Olá, gente, tudo bem? A partir de agora, pelo menos pelos próximos dias ou pelas próximas semanas, essas vão ser as nossas aulas, ok? Eu vou sempre montar uma apresentação de slides e eu vou dar uma aulinha para vocês de 10, 15 minutinhos sobre o assunto que a gente vai trabalhar na semana, até para a gente ter algum tipo de contato, para eu poder explicar para vocês um pouquinho melhor o conteúdo, ok? Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu passei para a direção e acredito que eles tenham passado para vocês ou vão passar para vocês links da internet onde vocês conseguem buscar todos os nossos livros que nós estamos utilizando esses anos para todas as matérias, inclusive ciências, ok? Então, essa aula que eu fiz aqui para vocês, eu retirei lá do nosso livro, todas as imagens, eu segui a sequência do livro, e aí vocês vão conseguir acompanhar lá também, acaso vocês queiram, ok? Bom, então a nossa aula de hoje ela é uma continuação daquilo que a gente estava vendo, que é do sistema de saúde, sobre qualidade de vida, tudo que envolve a parte mais de saúde, de ciência mesmo, ok? Então a gente vai ver os serviços essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida, ok? Muito bem. Ah, quando a gente falou sobre qualidade de vida, a gente discutiu, vocês também me disseram que qualidade de vida é o mínimo que as pessoas precisam para elas conseguirem sobreviver sem passar por grandes necessidades, né? Quando a gente vai falar sobre saúde, né, a gente fala sobre vários aspectos. Um deles, por exemplo, é o saneamento básico, tá? O que que é o saneamento básico, gente? É uma união desses quatro serviços que a gente tem aqui: água, né? Serviços de esgoto e higiene e principalmente a questão do lixo, tá? A questão do tratamento dos resíduos que a gente produz, que pode ser então o lixo, resíduos sólidos e os resíduos líquidos, ok? Bom, o saneamento então vai ser todo aquele conjunto de funções, de afazeres que principalmente as entidades públicas, eles têm que fazer para garantir a nossa qualidade de vida. Isso é o saneamento básico, tá? O saneamento básico, gente, ele promove a nossa saúde e principalmente ele previne que a gente contraia doenças, né? Como vocês viram agora, a gente está com uma questão muito forte, que é a presença de uma pandemia gerada por um vírus. Bom, não necessariamente esse vírus ele é transmitido por algum desses serviços aqui, quando a gente tem a falta de algum desses serviços aqui. Mas outras doenças, quando a gente tem falta de saneamento básico, elas se desenvolvem e elas desencadeiam umas consequências bem graves. Então, assim, cobertura de saneamento básico é extremamente importante para a gente. E aqui no Brasil, a gente tem esse serviço de saneamento básico assegurado por lei, tá? O que que é uma lei, gente? Uma lei, então, é um conjunto de medidas, de obrigações e de deveres que quem acaba produzindo esse documento, essas leis, né, propondo essas medidas, são os nossos políticos, né, são os nossos governantes. Então aqui, se vocês quiserem, depois vocês podem acessar na internet, buscar essa lei aqui, vocês vão ver tudo que a gente tem de, tudo que a população tem de direitos em relação então ao saneamento básico. Até porque vocês sabem, gente, a sociedade paga impostos, então ela tem que receber esses serviços por parte do governo de volta. Tá? O que, que é o saneamento básico, gente? O que está garantido por lei? A gente tem que ter direito a todos os serviços que envolvem a manutenção destes quatro grandes serviços aqui. A gente tem que ter infraestrutura e instalações operacionais que elas sejam adequadas para que a gente tenha acesso a esses serviços aqui, né? A gente tem que ter um abastecimento de água que ele seja na quantidade adequada para que toda a população seja contemplada com isso. E principalmente, gente, essa água aqui, olhem aqui embaixo, ó, ela tem que ser potável, né? Lembram quais eram as três condições para a gente considerar água potável? Ela tem que ser inodora, insípida e incolor, ou seja, não pode ter cor, não pode ter gosto e não pode ter cheiro.
tá? Isso significa que esse tipo de água não vai promover nenhum tipo de dano à nossa saúde, tá? Esgoto sanitário, ou seja, tudo aquilo que a gente produz de rejeitos em casa, principalmente associados a nossa vida, como por exemplo, às vezes que a gente precisa fazer necessidades no banheiro, a louça, a água que a gente utiliza para lavar a louça e a roupa e limpar a casa, que passa a ter contaminantes, né? Então, isso tudo vai desembocar no esgoto sanitário. Tá? A limpeza urbana também, gente, envolve o saneamento, ou seja, as nossas ruas limpas, né? O recolhimento daqueles lixos que nós temos em volta, né? Que então aqui é o manejo dos resíduos sólidos, né? Águas pluviais, gente, quando chove, né? A gente tem que ter um sistema que dê conta de recolher aquela água que vem da chuva para que ela não se acumule, para que a gente não tenha todas aquelas doenças que vêm a partir da água parada e acumulada nesses locais, né? Isso envolve também a drenagem urbana, tá? Então, uh, o saneamento básico ele envolve principalmente esses 4 serviços, ok? Muito bem. Né? Então, ó, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, tá? Bom, a cobertura do saneamento básico ela é um direito assegurado por lei, mas será que isso funciona no nosso país? Vejam aqui comigo, tá? Bom, esta aqui é uma foto da esquerda que corresponde à realidade de muitas regiões do país. Quando eu falo em regiões, claro, a gente tem as regiões como mostra aqui, ó, norte, nordeste, sul, sudeste e por aí vai. Mas a gente tem que ver que dentro dos próprios estados e das próprias cidades nós temos as diferentes regiões. Peguem aqui por Porto Alegre, né? Nós temos a região aqui onde fica a nossa escola, que a região leste, a zona leste, nós temos a região do centro, nós temos a zona norte, a zona sul, tá? E também nós temos aqui em Porto Alegre a presença deste tipo de situação aqui. Aí eu pergunto para vocês, olhando só para essa foto aí, vocês acreditam mesmo que a lei está sendo executada nessas regiões aqui? Eu acredito que vocês vão ter a mesma constatação que eu tenho, né? Que ela não está sendo garantida aqui nessa região, porque imaginem aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos aqui um riacho, né? Aonde nós temos a presença de vários resíduos sólidos e líquidos aqui, porque dá para ver a presença de manchas escuras aqui. Por quê, gente? Porque essas pessoas aqui, infelizmente, elas não têm assegurado a coleta de lixo, a coleta do esgoto deles, né, o tratamento desse esgoto, nem nada. Então, eles acabam vivendo no meio dessas situações aqui. Então, olhem para essa imagem aqui da direita acompanhando o mouse, tá? Isso aqui, gente, é um gráfico. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver no ano passado com a professora Márcia ou com alguns outros professores sobre como é que funciona um gráfico, tá? Um gráfico, gente, ele é uma forma de a gente mostrar um dado, um número, mas de uma forma visual, ok? Bom, o que que nós temos aqui no gráfico, tá? Aqui, nessa coluninha aqui da esquerda, vocês vão ver que é um índice, tá? O índice, o que que é, gente? A gente vai lá, ver o número total de alguma coisa que a gente tem, por exemplo, o número total de casas que eu tenho numa cidade, tá? Esse vai ser o meu número. Aí eu vou ver quantas destas casas, por exemplo, elas são de 2 andares, tá? Nem todas as casas que eu tenho na minha cidade, elas vão ter 2 andares, né? Então, eu vou gerar uma porcentagem de número de casas em cima do número total para verificar quais têm segundo andar. Neste caso aqui, o que que nós temos? Nós temos a porcentagem de residências que têm acesso ao saneamento básico, tá? Como vocês podem verificar aqui, nós temos diferentes cores, elas correspondem aos diferentes anos, tá? Vamos ver aqui, ó, gente. Vamos pegar sempre os 2010 e 2011, que são os dados mais atualizados desse gráfico aqui. Vocês vão ver que
a região que tem mais atendimento, as residências têm mais atendimento, têm mais cobertura do saneamento básico, são as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Mas vejam aqui, por exemplo, a nossa região Sul. Ó, então a gente pega aqui o dado, a gente corre aqui no fundo no gráfico, ó, apenas 40% do total de residências que eu tenho na região sul do Brasil, que compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apenas 40% destas casas têm atendimento pleno do saneamento básico. Ou seja, mais da metade das nossas residências aqui da região sul, elas não têm um saneamento básico adequado. Elas podem ter água potável, mas não têm tratamento de esgoto, ou elas não têm um recolhimento adequado dos resíduos sólidos, né? Agora, gente, vejam que preocupante, vejam a região norte, lá para cima, nos estados, lá na ponta de cima do Brasil, Amazonas, Roraima, Rondônia, tá? Gente, olhem aqui, ó, 10, 11% só das residências têm atendimento adequado ao saneamento básico. Só para vocês verem como essa situação ela é preocupante, tá? E aqui no fundo a gente tem o Brasil, é a média de todas essas regiões aqui, tá? A média do Brasil tá acima da média do Rio Grande do Sul e das outras regiões aqui. Então, só para vocês verem como nós estamos, entre aspas, para trás do que a gente encontra no Brasil, ok? Muito bem. Agora aqui, gente, a gente tem aqui, ó, um progresso da cobertura de água e esgoto no Brasil. Ou seja, como está variando o atendimento do saneamento básico em relação à água no Brasil. Ou seja, quantas casas receberam a água ou esgoto tratados nesses últimos anos, tá? Vamos pegar o ano de 2015 aqui, ó. No Brasil, em geral, 83% das residências têm água e 50%, gente, tem apenas esgoto tratado. Ou seja, gente, metade da população brasileira, nós somos em torno de 215, 220 milhões de habitantes, ou seja, 110 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado em suas casas, tá? 80% de 220 dá em torno de 175, 180, mais ou menos, um pouquinho menos. Pelo menos tem água potável, tá? Mas em torno de 50, 40 milhões de brasileiros não têm água tratada. Ou seja, eles tomam água que não é própria para o consumo, tá? Vejam o tratamento de esgoto aqui, gente, ó. Em relação ao tratamento de esgoto, nós estamos também na faixa dos 35%, tá? Aqui a região centro-oeste, que é melhor, ela tem em torno de 42, 43% só das residências com tratamento de esgoto. Ou seja, mais da metade da região centro-oeste e um terço só das outras regiões tem acesso ao esgoto tratado. Gente, isso é extremamente grave, tá? Lembre-se sempre da questão das doenças. Bom, aqui, gente, também tem uma outra coisa que é garantida que tem a ver com a qualidade de vida que é garantida à lei, é a cobertura de vacinação, tá? Na aula passada, eu pedi para vocês verificarem a diferença entre vacina e soro, tá? Bom, hoje falando especificamente de vacina, tá? A vacina, gente, ela é muito importante porque ela é a forma de prevenir que a gente contraia alguma doença provocada especialmente por vírus, tá? Por que eu falo em prevenir? A gente não toma vacina quando a gente está doente de alguma doença viral, tá? A gente tem que tomar antes da gente contrair o vírus. Por quê, gente? Vocês pesquisaram, mas eu vou reforçar aqui para vocês. Na vacina, nós temos fragmentos do vírus lá dentro, misturados com o soro, e quando a gente tem contato com esses fragmentos, quando o pessoal da saúde aplica para a gente essas vacinas, a gente acaba tendo contato com o vírus. Mas como o vírus está num fragmento tão pequeno,
ele não vai chegar a desenvolver a doença, mas o nosso corpo vai conseguir reconhecer